Pergunta 64. É inútil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E, nesse caso, como podem as nossas preces lhe proporcionar consolo e abreviar sofrimentos? Tem elas o poder de fazer dobrar a justiça de Deus? Resposta, né? A prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá e porque o infeliz é sempre consolado, quando encontra almas caridosas que compartilham as suas dores. De outro modo, pela prece provoca-se o arrependimento, desperta-se o desejo de fazer o necessário para se tornar feliz. É nesse sentido que se pode abreviar a sua pena, se do seu lado ele contribuir com a sua boa vontade. Esse desejo de melhora, excitado pela prece, atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperança. Jesus orava pelas ovelhas transviadas. Com isso, vos mostrava que sereis culpados se não fizerdes pelos menos necessitados. Então, passar aí a peteca aí para começar o comentário com a de Argimiro. Exatamente o que conversávamos agora há pouco, não é? Porque no começo da resposta, olha o que ele diz. A prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta o alívio. Mas na frente ele diz, de outro lado, pela prece provoca-se o arrependimento, desperta-se o desejo de fazer o necessário para se tornar feliz. E no final, ele diz, esse desejo de melhora, excitado pela prece, atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperança. Pronto, eu fecharia a resposta nesses 3 pontos. Por quê? É isso que a prece faz. E Deus não está ajudando, não? Eu é que quero que ele faça, aí é diferente, né, Djalma? Djalma, como é que você esclarecia essa proposta? É como ele explicou aqui. Ela não pode mudar os desígnios de Deus, mas pode abastecer a alma do indivíduo de coragem, de compreensão, de ideias para sair da situação em que se encontra. E como Kardec diz, a prece ela é transmissão de energia, é uma corrente fluídica. Isso. Não é? E essa energia da corrente fluídica, ela está diretamente proporcional à maneira com que você ora, a sua vontade que você emprega na prece, né? A força com que você coloca na prece. Quanto mais sua fé, maior a prece, a força da prece, né? Jesus é claro quando diz: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Então, você pedindo com fé, e a sua fé transporta montanha. A fé transporta montanha. A maneira como você pede, como você se dirige ao coração supremo da vida, que transborda de amor, né? E como Kardec diz, que o nosso pensamento está em contato direto com o pensamento divino, que está aqui. Nós estamos mergulhados na substância viva da mente de Deus. Essa ficha não caiu para nós ainda não. O que significa estar mergulhado na substância viva da mente de Deus. E que o nosso pensamento está em contato direto com o seu pensamento. O pensamento... Pois não. Vamos dar nossas boas-vindas à nossa companheira Ieda, que chegou aí conosco. Boa noite, Ieda. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Não é isso? Então, Kardec diz... Estava desligado, desculpa. Então, Kardec diz isso, né? Que o nosso pensamento está em comunhão, em contato direto com o seu pensamento. Isso é muito forte. Ele diz assim, nenhuma das nossas ações pode ser subtraída ao seu olhar. Isso é muito forte, né? Ele está aqui, ele está vendo, a nossa fé é que é diminuta,
Mas um dia isso vai passar, isso a gente vai transpor, entender e vivenciar. O tudo é possível aquele que sabe disso, que tem fé. Eu acho assim, a pergunta, né? É inútil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Nesse caso, como podem as nossas preces lhe proporcionar consolo e abreviar sofrimento? Tem elas o poder de fazer dobrar-se a justiça de Deus? Bom, dobrar a justiça de Deus é inquestionável, né? Isso é impossível, né? Mas eu vou tentar, mais uma vez, tentar explicar como eu vejo isso, né? O mundo material da gente, ele é um pálido reflexo do mundo espiritual. Tudo que acontece aqui acontece com maior perfeição no mundo espiritual. Obviamente, em relação da prece com relação ao mundo material espiritual, ele é mais profundo a linha de entendimento. Mas a gente tem que ver que, por exemplo, o mundo espiritual vive em incessante entrelaçamento, interligado com o mundo material, um agindo sobre o outro e vice-versa. Na vida material, quando uma pessoa está com um problema, que está com dificuldade, que é um amigo nosso, que é um parente nosso, a gente vai, a gente procura essa pessoa procura a gente. E essa pessoa tem um desabafo, conta essa história todinha. E aqui e acolá, a gente dá uma pinceladinha de consolo. Vai consolando, vai explicando. Quando termina a conversa ao longo de algum tempo, 1 hora, meia hora, 2 horas, não importa, aquela pessoa que veio com problema, aquela pessoa que veio com dificuldade, aquela pessoa que veio cheia de tribulação, ela sai reconfortada e sai feliz. Então, a nossa prece para o mundo espiritual, né, a prece que eu digo, não é você encher de vocabulário, de palavras para fazer uma prece. Não. Você está, por exemplo, vou me deitar daqui a pouco e, de repente, eu me lembro de uma pessoa que está, um parente, um amigo, ou até qualquer uma pessoa que eu nem conheço, está no hospital, e eu senti compaixão, eu senti identificado com o problema daquela pessoa, dizer, Senhor, se for para amenizar, se for para ficar bom, se for um karma que tiver que passar, que passe o mais rápido possível, aliviando o mais rápido possível. Então, o que é que acontece? Você está fazendo uma prece, a pessoa está se sentindo reconfortável, e você, quando cria esse pensamento, essa prece, que não precisa ser palavra, basta a lembrança, já é uma prece, vai consolar o espírito que está do outro lado. E os espíritos bons, eles vêm também para o lado da gente dar conselho, e dão conselho em forma de intuição, né, que a gente nem passa despercebido. Uma coisa que eu achei interessante, Djalma, que eu sempre aprendi muito com 2017 para cá, quando eu entrei no magnetismo. Eu não tinha a menor noção do que era o magnetismo. E eu não sei por que muita gente tenta separar o magnetismo do espiritismo, porque um não sobrevive se do outro. É um verdadeiro intercâmbio. Não é isso mesmo, gente? Um verdadeiro intercâmbio material e espiritual. Não existe separação, não. O magnetismo, ele é precursor, ele veio preparar o terreno, né, para quem se espiritualiza, porque o espiritismo, ele é uma conscientização, e a verdadeira cura vem através da conscientização. Então, o que é que acontece? Eu mudei, Djalma, aquele conselho, tudo é possível aquele que crê. Eu penso assim, tudo é possível aquele que conhece. Quando Jesus dizia assim, na Bíblia está relatado da seguinte forma: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diria, transporta-se a montanha, e a montanha se transportaria. Eu mudaria essa palavra fé, dizer, se você tivesse conhecimento das coisas, você seria capaz de fazer o que eu faço e até muito mais. Porque naquela época, por exemplo, quando Jesus, né, teoricamente, dizem que ele ressuscitou Lázaro, e a gente sabe que as leis de Deus são eternas e imutáveis. Quando a pessoa realmente morre, que se desliga o último laço fluídico vital, não volta mais. Enquanto tiver um laço vital, a pessoa pode revitalizar com a força magnética, principalmente vinda de Jesus, né? E a gente vê, aí Lázaro sai do túmulo. E a gente vê hoje em dia ainda, muita gente conhece a história de pessoas que são enterradas, são dadas como mortas.
aí vão fazer um julgamento e juízo, aí por um motivo qualquer ou por outro qualquer, vão fazer uma exumação do cadáver, quando chega lá o cadáver está emborcado. Ora, se ele estava morto e enterraram ele, era para ficar na posição que foi enterrado. Por que ele está emborcado? Será que deu um solavanco de terra e mexeu ele? Ou será que em dado momento, pelo fenômeno da letargia ou da catalepsia, será que ele não foi dado como morto? E de repente, então, possivelmente foi isso que aconteceu na época, mas isso não é o mérito da questão. Mas a prece, né, é esse sentimento, não precisa de palavras, é você movimentar. E quando você movimenta esse sentimento em prol dos espíritos e pede a Deus com sinceridade, o que é que acontece? Os espíritos, assim como a gente faz na Terra, vão até lá e consola eles lá no mundo espiritual, e eles são amparados, resgatados e reconfortados. É assim que eu penso, né? Mas o pensamento é individual, a realidade é individual de cada um. Você concorda, Jimmy? Você quer comentar alguma coisa, Ieda, sobre esse assunto? Não. Me permita, Matusalém, essa explicação do conhecimento, tudo é possível àquele que crê, tudo é possível àquele que conhece, é a explicação da fé raciocinada que Kardec ensina. Kardec diz: a fé carece de base. E essa base é a compreensão perfeita daquilo em que você deve crer. Não basta ver para crer, é preciso compreender. Então, se eu compreendo, se eu entendo, como inclusive no Evangelho tem, né? A ação da prece. A ação da prece. Como é que ela atua? Se nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, o pensamento flui através do fluido cósmico universal, que transmite o pensamento, o fluido cósmico universal. E quando a gente ora, cria um campo, uma corrente fluídica da nossa mente para a mente a que você se dirige, de Deus, de um santo, aquilo cria uma corrente. E quanto mais força, ímpeto e vontade você coloca na prece, mais a energia da prece ela cresce. Então, quando você compreende isso, que você entende isso, que nenhum dos seus pensamentos e atitudes pode ser subtraído ao olhar de Deus, ele está aqui. Ele está vendo o que eu estou pensando. Meu pensamento está em contato direto com o seu pensamento, escreve Kardec, ipsiliter. Não é? Então, você compreendendo isso, você quando for orar, você tiver a humildade suficiente, a compreensão suficiente, o que você pede será ouvido, né? E vai lhe encher de coragem. Eu entendi mais ou menos e concordo com o que você explanou aí.